Olá, amigos. Nosso capítulo de hoje, o capítulo 6 do livro Jesus no Lar, os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado pelo extremo desgosto. Agastara-se com os parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término de longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no próprio lugar. Anunciei sem rebolsos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, readiguiu o interpelado irritadiço. Com que? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam a do amor e da humildade, nação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercermos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: Se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliar ao aflito de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. A lição de hoje, a lição Instrumentos da Perfeição, nos fala precisamente da importância do lar e da parentela corporal no que tange a cada um deles ser instrumento para nossa melhoria, não é? Então,
aqui vale nós ressaltarmos esse último parágrafo, ou esse parágrafo quase último aqui, né? Quando Jesus faz uma analogia dos nossos parentes ao martelo ou ao serrote, que nós podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime do reino dos céus dentro de nós. E ele vai dizer que se o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, nós precisamos utilizar por dentro. Por dentro como? Na melhoria das nossas próprias almas, no investimento destes valores, destes tesouros que a traça não rói, o tempo não destrói, e que são os verdadeiros valores, o verdadeiro tesouro que nós vamos adquirindo portas adentro de nós mesmos e que vai nos garantir a paz tanto aqui na terra como nos céus. Então, muitas vezes, dentro dos atendimentos fraternos, as pessoas vêm tentando lidar com o filho difícil, com o marido difícil, com pais difíceis, ou às vezes é um irmão, um tio, não importa. Nós sempre precisamos, primeiro, lembrar que estes estão junto de nós por uma razão, não é por acaso. Outro dia eu conversava com os meus filhos e dizia para eles, eu quero dar uma notícia para vocês, porque eles estão numa fase muito implicante um com o outro. E eu falava, quero dar uma notícia para vocês. Vocês escolheram vir, irmãos. Vocês escolheram um ao outro, porque certamente vocês têm uma história espiritual de amizade, de desafios, estão juntos hoje por uma razão. Então, o melhor uso do tempo de vocês é tentar desenvolver, não é, o entendimento, a paciência, o amor um com o outro, porque vocês não caíram nesse planeta de paraquedas. E é isso então que a gente, primeiro um conceito importante da doutrina para nos ajudar a lidar com esses da mesma forma que eles lidam conosco, não é? Porque nós também somos problemas e desafios na vida alheia. Nós temos mais costume de pensar na parentela como aqueles que nos desafiam, mas na verdade nós somos também instrumentos para a elevação do nosso próximo. E aí a gente volta a um ponto que a gente tem batido um pouco, mas que eu acho que vale a pena a gente voltar a ele. Nós que aspiramos à implementação do reino do céu portas adentro de nós mesmos, não é? Como vamos conseguir isso se não for através desses exercícios naturais e necessários para o desenvolvimento das nossas habilidades? Nós trabalhamos, nós exercitamos em esportes, na música, dentro da vida acadêmica, sempre fazendo exercícios, sempre praticando para que nós nos aperfeiçoemos. Também na vida moral, o homem precisa de exercícios e os nossos vizinhos, os vizinhos mais próximos, são precisamente o exercício valioso. O Marcelo e o Serrote que estão ali para nos ajudarem. Então, se nós olharmos dessa maneira, nós vamos perceber que eles são instrumentos divinos que foram ali colocados para, ou podemos pensar, são degraus que se nós conseguirmos escalar de forma perseverante, não é, sem perder de vistas o nosso objetivo na vida, nós estaremos numa posição melhor, amando mais, sendo mais pacientes, sendo mais tolerantes, tendo mais empatia, pensando menos na gente, mais nos outros. Então tudo isso são convites para a nossa elevação. Nem sempre é fácil, ninguém está dizendo isso, mas ter essa perspectiva, não é? Procurar perceber que a vida de relações tem esse papel a nosso favor, nos ajuda imensamente, angariando paciência, renovando as nossas esperanças, as nossas forças, para que a gente possa sair dessa vida melhor do que entrou, fazendo um excelente uso dessa oficina de almas, desse ambiente tão particular e tão divino que é o ambiente doméstico, onde muitas vezes, de novo, nós vamos encontrar espíritos aos quais nós lesamos no pretérito
e que hoje voltam, não é? Lesados muitas vezes pelas nossas próprias ações, e a vida nos dá então a oportunidade de nós refazermos a história, de nós consertarmos, ou pelo menos tentarmos consertar aquilo que um dia nós comprometemos. Fica então o convite, nesses tempos de muita convivência familiar, nesses tempos que são desafiadores para todos nós, procurar trazer o conceito de família que a doutrina espírita desdobra para nós e que o Cristo aqui de forma tão linda colocou para nós. O ignorante representa o campo de benemerência espiritual, da bondade, o mal é o desafio para a bondade, o ingrato, o meio para exercitarmos o perdão e assim por diante. Lembremos da passagem de Emmanuel, quando ele nos fala do caído do caminho, que muitas vezes nós saímos da nossa casa para irmos buscar os caídos do caminho através da ação da caridade, quando muitas vezes dentro da nossa própria família há um caído, precisando do nosso carinho, do nosso cuidado, da nossa atenção e da nossa doação de amor. São estes que são os difíceis, que são os problemáticos, que são os que nos desafiam. Se nós olharmos para eles como caído do caminho, nós vamos então procurar exercitar a caridade máxima que é proposta nessa passagem de Jesus, não é? E pensar que nós podemos ser, de tempos em tempos, os caídos do caminho, que também vamos necessitar da benevolência daquele viajor que está a caminho e que, se Deus quiser, há de nos acolher, de nos ajudar e, sempre que possível, que sejamos nós aqueles que estamos ajudando, que estamos levantando e que estamos promovendo o bem nas nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós e particularmente as nossas famílias, para que nós possamos nos fortalecer dentro delas, entendendo o significado espiritual desse núcleo doméstico para a nossa elevação e para, como Jesus falou, a melhoria da sociedade. Muita paz.